O programa a seguir é uma produção independente, portanto, de responsabilidade de seu idealizador. O programa a seguir é o programa a seguir. A nação cuida é o Senhor. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho no arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais nessa sexta-feira abençoada, né? O nosso programa tá na área e hoje nós temos um participante muito importante aqui para nós, né? Na verdade aí, Jesus, né? mas na questão de ministerial, né? O pastor Renato, né? A gente conheceu ele, já faz tempo, hein? Foi em 2005, mais ou menos. Ele ainda fazia ainda a escola, né? A faculdade, né? É verdade. Acho Era que na sim, época da né? faculdade. E nós tivemos o prazer de conhecê-los. E ali teve um trabalho com os jovens onde ele nos ajudava ali a pastora Camila, né? Nos sábados. E a gente teve essa proximidade aí. E ele é um baita de um cristão apaixonado pelo Senhor. Hoje já está com 2 obras autorais de livro, né? Já tem 2 obras aí maravilhosas aí, que é o... Deixa eu ver aqui o primeiro aqui, para falar bem certinho, a Geração de Elias e o Espírito Profético, e agora está com o Vidente. Então nós convidamos ele hoje aqui para ele poder falar um pouco do ministério, um pouco de tudo que aborda a parte profética, né? A parte de que Deus tem trabalhado com ele. Eu estava lendo ali um pouco das informações que tinha no Torre de Vigia, que é o teu ministério ali, né? O teu site do ministerial, sobre as suas experiências, tudo que Deus fez ao longo desse tempo, desde quando você se entregou ao Senhor, né? E com certeza tem tantas coisas aí dentro de ti aí que você vai poder passar muito para nós nessa noite. Legal. E hoje a gente quer dar aí a voz aí ao pastor Renato. Que bom, que legal. Pastor Renato, que ele vai contar um pouco da história da sua vida, né? Um grande amigo, né? Passou pra gente. Seja bem-vindo, o programa está na área. Obrigado, E Paulo. conte um pouco mais sobre a sua vida, Isso. né? Lá desde o berço. O chamado que Deus tirou, que era do futebol. Exatamente, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, esse tempo aqui com vocês, é muito bom, muito precioso, muito bênção mesmo. Assim, estou muito feliz de estar aqui, né, gostei demais aqui do local, do ambiente de vocês, né. Legal, né? Obrigado pelas portas abertas. Então, exatamente, né, também é uma alegria rever os amigos aí que faz tanto tempo, né. E eu nasci em São Paulo, né? Não vou dizer o ano. Pare! Você é jovem ainda. Que isso? Vou dizer o ano? Não sei. 85, mas vou falar. Ainda. Que isso? Nasci em São Paulo e morei assim até minha adolescência lá, né? Eu congregava numa igreja batista, Igreja Batista Jardim das Oliveiras, pastor Ademir. Aí eu tive uma experiência, né? Só que não foi lá na igreja,
Eu congregava lá, ia desde pequeno, né? Na verdade, a minha mãe já serve o Senhor, né? Desde jovem também. A minha avó serve o Senhor, né? Até ela chegou ontem de São Paulo. E ela é da Assembleia de Deus, assim, era líder de oração. E do coque mesmo, assim, pentecostal, né? Muito bom. E assim, eu recebi uma herança deles, mas eu não tinha uma experiência ainda com o Senhor, né? Aleluia. E aí quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, eu tava assistindo um filme, aqueles filmes sobre Jesus, sabe? E aí eu tava sozinho assim no sofá assistindo aquele filme, e eu lembro que no final do filme, quando eu escutei aquela frase que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu me lembro assim, Paulo, que eu estava sentado assistindo, eu nunca tinha sentido aquilo, né? Eu estava sentado assim, eu me lembro que é como se isso é o que aconteceu. O Espírito veio sobre mim, assim, sabe? Foi impressionante, assim, é como se o Espírito entrou dentro de mim, assim, né? Sentiu aquela força, aquela vivência. E eu fui impactado. Ali eu tive uma experiência com Jesus. Uau. Né? Ali eu tive uma experiência de novo nascimento, né? Com o Senhor. Eu me quebrantei ali diante do Senhor e a partir dali comecei uma caminhada, né? Sim. Uma caminhada com Jesus, tudo mudou. Eu ficava impressionado, né, com a paz, né? Era a coisa acho que mais me impressionava, assim. Eu ficava, cara, que paz é essa, né, que eu tô sentindo. Tudo mudou, né? É como se tudo na tua vida mudou tudo. E o Senhor, então, começou uma vida comigo e eu comecei uma vida com Ele ali. E aí eu já mudei pra Curitiba. Eu lembro que foi exatamente ali. Eu me batizei no dia 12 do 12 Se batizou onde? de 99 em São Paulo, na Igreja Batista. Ou seja, amanhã eu faço... converti na Batista. Na Batista também. Ou seja, amanhã é dia 12 do 12, então amanhã eu faço 21 anos de batismo, né? Aí eu me batizei em São Paulo. E em janeiro de 2000, ou seja, um mês depois, eu mudei para Curitiba. Então eu me batizei e já me mudei para Curitiba e vim morar para cá, né? Então esse foi o início, né, Paulo? A experiência de conversão, né? Que legal, Renato. E eu gostei do início da experiência, né? Que você estava assistindo o filme. Eu acho muito bacana, né? Porque muita gente acha que para ter essa experiência tem que fazer uma imersão, pegar num evento, fazer um encontro com Deus. Deus fala comigo. E você teve uma experiência muito linda, né? Eu sei que você já falou, né? Mas conta mais um pouquinho essa experiência, assim, de estar assistindo e como foi. Teve uma visão, como que foi aquela emoção? Você chorou, você riu. Sei que você é uma pessoa muito espontânea, muito alegre, né? Bastante risada. Eu acho que duas coisas que marcaram, assim, primeiro foi uma convicção. Sabe, assim, uma coisa que você uma coisa que você não sabia antes. Tipo, eu ia na igreja, então é como se eu pensava assim que já estava tudo ok comigo, né? E quando eu tive... É uma coisa muito rápida que aconteceu, foi algo muito rápido, né, de início, mas é como se em instantes eu tivesse essa convicção, primeiro, de que eu não vivia com Deus. De que eu estava vivendo a minha vida assim de uma forma independente, assim, tipo, é como se você tivesse sido ensinado a amá-lo, né? Porque eu passei por isso, vou tentar explicar. Aconteceu comigo. Eu, como cresci na igreja desde berço, eu fui ensinada a amar Cristo, então eu achava que eu já era dele por tudo. Mas quando eu falo assim, quando o Senhor nos toca, na verdade, quando Ele chega e te pega, é totalmente diferente. O toque de você realmente saber, não, essa é a minha identidade mesmo. Eu não fui só ensinada no caminho, eu tenho uma identidade agora, acho que é mais ou menos isso, assim. Esse toque, assim, poderoso do Senhor, que a gente nos faz nos quebrantar e nos faz sentir, não, agora, realmente eu estou no caminho com Ele. Eu acho que a palavra toque é uma das que melhor define o que eu senti na hora, foi um toque, assim, né, interior, né, profundo, assim. E veio essa convicção, é como se eu entendi, tipo, cara, que nem diz a conversão, né? A conversão, você tá indo por um caminho e de repente você muda, né? É como se naquele momento existiu isso, assim, essa convicção de, cara, eu não tô no caminho, né? Tipo, e agora cara, eu encontrei, ele tá aqui. Esse é Jesus de verdade, né? Tipo,
que eu tava fazendo todo esse tempo da minha vida, né? Tipo, cara, isso aqui é real. Eu não tive isso. Tipo assim, meu, isso daqui é real. Tipo, não é só de ouvir falar, né? Cara, que massa, que top, né? E tipo, então, essa convicção, e eu me quebrantei muito. Cara, eu realmente não vou saber te dizer se eu cheguei a chorar, mas eu acho que sim. Mas se eu não me engano, assim, eu realmente chorei, porque eu me quebrantei muito ali, né? E então, essa convicção. E a segunda coisa é essa paz, né, que eu falei assim, a partir dali é como se, até é como diz a gente é ensinada nas escrituras, né, que aquele que, quando você nasce de novo, o Espírito vem habitar em você. Eu ainda não tinha recebido o poder do Espírito, mas o Espírito já ali passou a habitar em mim, né, então aquela paz, aquela convicção de que o Senhor estava comigo. Então, Paulo, é como se antes daquilo eu ouvia a Bíblia. Mas depois daquilo é como se a Bíblia começou a fazer sentido, entendeu? Então começou a fazer sentido, eu escutava algo na igreja, eu já me quebrantava, porque aquilo começou a fazer sentido, tinha vida, né? E antes não. Então essa foi a experiência, né? E o que é? Cara, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é alimento, né, cara? Ela enquanto eu falo isso, me vem à mente a imagem de uma árvore, né? Assim como as escrituras dizem que o justo, como uma árvore que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e por isso as raízes elas são profundas, né, na corrente das águas. Então, enquanto eu falo isso, me vem essa figura da árvore. Eu creio que a Bíblia é esse lugar de onde eu recebo o nutriente, né? A água, a vida, né? É alimento. Então, cara, é isso, né? Bom, devo dizer, né, que eu estava lendo hoje um livro que diz que as pessoas elas devem ter raízes, porque a raiz é um nutriente. E eu tenho lindo você dizer isso, porque o que talvez falta no nosso meio hoje é uma raiz, uma identidade. Né? No programa passado a gente falou sobre alguma coisa sobre hábito, eu falei assim, você consegue ver uma semente e uma fruta, na verdade, mas você consegue saber quantas frutas essa semente vai dar? Né? É muito tremendo, porque quando a gente recebe, né, o batismo do Espírito Santo, a gente recebe o poder dele. Eu recebi isso de uma maneira muito linda, né, através de uma pessoa. O nome dela é Lígia. Né? Quando eu recebi, eu estava num quarto de hospital entre a vida e a morte. E quando ela pisou, eu nunca tinha visto a Lígia. Nunca tinha visto essa pessoa mais loira na minha vida, né? E bota loira nisso, né, pastora? Então, quando ela pisou na porta do quarto e eu, a um estalar de um dedo, a palavra de Deus disse, é um sopro de vida que vem. E eu comecei, Lígia. E aquilo veio de uma maneira, né? Então, daquele momento, houve uma transformação, não é verdade? E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse teu livro. Nos conte mais sobre o vidente. Ok, então o vidente, ele é fruto, né? É um resultado de algo que também aconteceu muito tempo atrás, né? Que iniciou, vamos colocar assim, muito tempo atrás. O meu primeiro livro foi o Geração Elias, né? Então vamos recapitular. O vidente. Bora lá, o Geração Elias. Eu lancei há 3 anos atrás. O vidente. 2017. O Geração Elias eu lancei em 2010. Só que, vamos dizer assim, que uns 7 anos antes de começar o Geração Elias, foi até um pouco antes de conhecer vocês, lá em 2005, né? Eu recebi, assim, o chamado, né? Comecei a entender o meu chamado, como vocês até perguntaram, né, do futebol. Eu jogava futebol, jogava no Atlético Paranaense no infantil, né? Não cheguei a ser profissional. Mas eu estava lá, vamos dizer, com os meus 15, 17 para 17, acho, anos, por ali. E aí eu descobri um problema, assim, cardíaco, né, na época. Passei mal, fui fazer exames, descobri. E assim, aquela crise, né? Porque eu queria ser jogador, daí os médicos falaram assim, você não pode jogar mais. Não dá pra você. Não pode e tal. E, enfim, né? E aí pra mim aquela época foi um momento de muita crise, assim. Mas foi aí que, primeiro, eu recebi meu chamado pro ministério.
Então, nesse contexto, o Senhor... Só que eu não entendia que era um chamado para o serviço profético. Mas eu recebi o chamado assim como um ministro, né, do Senhor. A Deus falou, não, cara, não é isso que eu tenho para você, não é o futebol, eu tenho uma chamada, né? Aí ele me deu dois textos chaves. Isaías 55, que fala assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus. E o texto do meu chamado mesmo é Isaías 49, que fala, né, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, né? E aí, né, ali fala algumas coisas e tal, é bem legal o texto. E, amém, eu entendi, falei, cara, que massa, né? É isso que Deus tem pra minha vida. E eu comecei, fui com tudo, né? Tipo, fui com tudo, ainda jovem, assim, aí, cara, aí fiquei louco, né? Aí eu pregava na rua, pregava no ônibus, pregava nas igrejas, e o pessoal convidava, naquela época mais do que hoje. Acredito que pareça, naquela época eu acho que até eu vivi isso, né? Eu não tinha tempo, né? E hoje escuto barulho de grilo nas igrejas, né? E aí, até a gente tinha na época um grupo de jovens que a gente fazia viagens missionárias, que era o Ministério Impacto. A Camila viajou comigo algumas vezes, né? Nossa, a Camila, depois pergunte para ela as experiências que a gente tinha. Assim, a gente teve experiência em Paranaguá, por exemplo. A gente fez uma viagem missionária para Paranaguá que a gente foi dentro de um colégio, tipo, da prefeitura, assim. O retiro, o final de semana. Assim, eu lembro até, foi impressionante, assim, houve um derramamento do Espírito tão grande, assim, tão grande, a galera chorava, assim, já no primeiro dia, né, a galera chorando no chão, assim, berrando, assim, e aí eu lembro que tinha crianças, assim, naquele final de semana, as crianças chorando, elas tendo visões, assim, foi uma coisa, assim, impressionante. A Camila tava lá em Paranaguá junto, lá. Então a gente começou, eu tava na Batista, mas a gente tava vivendo coisas sobrenaturais. Assim. Acho que a Camila nessa época tava ainda na aba, né? Não. Eu acho que ela estava fazendo a transição de Batista para o Instituto. Para o Instituto ainda? O Instituto não era igreja, aquela situação, né? Mas eles eram todos batistas da PIB, né? Eu não lembro exatamente o ano ali que a Camila foi para a PIB, mas eu lembro, era da PIB, assim, né? Da PIB e do Instituto, né? Isso. E aí eu sei que a gente foi para Lapa, a gente foi para Contenda, para Joinville, a gente fez várias viagens com esse grupo, assim, era bem massa, assim, a gente vivia coisas bem impressionantes, assim, na época, assim, pra gente, né, no Senhor. E beleza, então foi um tempo muito legal, só que eu ainda não entendia muito bem a questão do chamado pro serviço profético, né? E aí, só que daí o Senhor começou a me falar sobre isso, então aí começou a vir a mensagem do Geração Elias. Porque a geração Elias, vamos dizer assim, é o termo que eu usei para se referir a pessoas que se moveriam na unção de Elias. Né? Que Jesus falou que João Batista veio na unção de Elias. E Deus começou a falar sobre uma geração que se moveria na unção profética comigo, e eu comecei a entender que eu fazia parte disso, e comecei a receber essa unção, e comecei a receber palavras a respeito disso, né? E aí eu comecei a escrever o livro. Aí, 7 anos depois que eu comecei a escrever, eu publiquei. Foi 2010. Legal. Só que nesse contexto eu comecei a entender assim que também era mais, no meu caso, era mais do que apenas ser uma geração profética. Porque assim, como a Bíblia diz, né, Paulo? Todos podem profetizar. Mas nem todos são profetas. Né? Efésios 4 vai falar assim que o Senhor estabeleceu alguns para apóstolos, alguns para profetas, né? Alguns para evangelistas, pastores e mestres. E nesse momento eu comecei a entender que havia um chamado, como eu gosto de usar o termo, para o ofício de profeta, né? Só que não foi só um entendimento, houve algumas experiências mesmo, né? Eu tive algumas experiências, uma de um batismo de fogo que eu recebi, que eu tremia no chão assim, e o Senhor falava assim, profeta às nações. Profeta às nações, profeta às nações, e aquilo era uma separação, o Senhor estava me separando, né? E uma outra experiência foi uma espécie de arrebatamento que eu tive, assim, que eu estava numa reunião com amigos de adoração, e o Senhor me levou, eu até falo sobre isso no meu primeiro livro, o Senhor me levou para um quarto, era um quarto, assim, um quarto de dormir, certo? E aí, nesse quarto, tipo aquelas camas antigas com aqueles aventais, assim, naquelas cortinas, assim, sabe? Tem um nome certo, né, pra isso, eu não sei se vocês lembram. Não, é que fica na cama mesmo. Sabe aqueles que tinha antigamente, né? antigas que colocavam um voal, assim, pra... Um mosquiteiro, né? Um mosquiteiro. Um mosqueteiro ali. E aí,
Tipo, o pessoal usava antigamente bastante, né? E aí eu entrei num quarto que tinha esses panos assim na cama ali e tal. E tava escuro. Mas era o quarto do Senhor. Então, assim, eu sabia, assim, no meu espírito, nossa, eu tô entrando aqui. E o Senhor estava no quarto, eu não via ele. Eu não via ele, mas eu sabia que ele estava ali. A presença dele estava naquele quarto ali. E era o quarto do Senhor. E o Senhor falava assim comigo, ele trazia assim para mim, que estava me chamando para vigiar. Ele falou assim, o seu lugar é aqui, tipo, o seu lugar é como um vigia. Eu estou te separando para você vigiar diante de mim. E eu sentia como se houvesse um rio de lágrimas que saía do Senhor, assim, sabe? Como se naquele dia ele estava compartilhando como se fosse a tristeza dele, assim. É como se ele estivesse muito sozinho, Paulo. Tipo assim, muito sozinho. Eu sentia assim que o Senhor se sentia sozinho. E aí ele falava assim, eu quero que alguém esteja aqui comigo. Tipo, eu quero que alguém permaneça nesse lugar, que alguém seja um vigia. E eu senti, então, essa questão do vigia. E o vigia é o chamado do profeta, né? Ezequiel 33 fala assim, sobre Ezequiel, né? Eu te constituí por vigia, né? Por atalaia, sobre a casa de Israel. Então, você vai ouvir as palavras da minha boca e você vai anunciar. E realmente esse é um chamado muito solitário, né? Em alguns aspectos. Né? E realmente, eu não estou defendendo aqui que o profeta ande sozinho. Né? Eu não creio que isso seja saudável. Eu creio assim, que o profeta precisa estar na comunhão do corpo de Cristo muito, estar sempre assim, com os irmãos, né? Congregando numa igreja local, e também procurando andar na companhia de outras pessoas proféticas, tudo, né? Então, assim, eu não estou defendendo que ele seja solitário, né? Mas assim, não tem como escapar. O profeta ele acaba em muitos aspectos ficando. Às vezes eu acho assim que a parte assim, como é muito o discernimento às vezes do profeta, ele acaba sendo muito espiritual, né? Ele acaba, não que ele queira, quando você é chamado para isso, se eu estiver errado me corrija, mas quando você é separado para isso, como Deus o separou, parece que você até tenta se encaixar. Exatamente. Com aquele outro nível das pessoas, todas ali amando Jesus, cada um fazendo suas partes dentro ali da especialidade, para onde ali fala, né, dos 5 ministérios, um para isso, para apóstolos, para pastores, etc e tal. Mas o profeta muitas vezes, ele não consegue, ele até se esforça, a gente percebe isso dos amigos muitas vezes que a gente tem, mas não consegue estar, porque ele está num nível, eu acredito sempre que assim, não desclassificando ninguém, mas num nível maior. Entendo. Espiritual. Entendo. Por isso que às vezes é que nem você falou, não deve andar sozinho, mas parece que estamos sozinhos muitas vezes, porque você vai falar alguma coisa, você está na espiritualidade, mas a pessoa, não que ela não seja espiritual, mas ela está no natural, ela não consegue entrar naquele nível. E você muitas vezes acaba andando por rotas, né, que são indiscerníveis para o homem natural, né? Então muitas pessoas não entendem, né? Por que ele está fazendo isso? Ou por que ele está agindo assim? Né? Por que ele pensa dessa forma, né? Então você realmente às vezes tem uma dificuldade desse encaixe, né? Exatamente. E eu até conto no meu primeiro livro mais isso, né? Eu passei um longo período assim, que foi um grande deserto, né? Um grande deserto, muitas tribulações, dificuldades, solidão. É como se Deus tirou os amigos, assim, tipo, nem que eu tentasse eu conseguia, assim, né? Enfim, mas tudo isso faz parte da preparação, né? Como João Batista diz lá, que ele ficou nos desertos, e o seu espírito se robustecia no deserto. E ele ficou nos desertos até o dia que ele deveria se apresentar a Israel. Né? Então quando ele se apresenta, daí ele se apresenta, né, cara? Ele vem com força, né? E no poder de Deus, né? Ok, então eu tô contando assim toda a história. Aí chegou no meu primeiro lançamento, que foi esse Geração Elias. E logo em seguida Deus começou a me dar a mensagem do vidente. Porque daí agora o vidente, ele já é um entendimento mais específico. Sim. Né? Até eu fico aberto assim para você me perguntar, né? Fala assim, você já começou a ler lá, eu comecei até para não ficar falando livro. só, vou deixar vocês também falarem mais. Eu acho bacana, né, que não começa uma dedicatória, né, que se dedica o livro à minha filha Isabela. Isso.
que é Isabela para você? Eu tinha que indicar ele lá pra substituir a Hebe Camargo. Marília Gabriela. De frente com a Gabriela. Hoje está de frente ao Paulo. Com Paulo Piper. Vou aproveitar essa brecha. Você quer ganhar esse livro, O Vidente? Olha, eu gostei. É um livro muito, muito bom, tá? Manda hashtag sorteio. Podemos né? escrever também? Podemos sim, podemos participar. Manda hashtag sorteio, né? Que você vai amar essa leitura. Uma leitura rápida. Eu li esse livro basicamente 1 dia e meio. Mas não escapando da pergunta, Isso é Isabela. será por quê, né, Isabela? Será? É o significado de Isabela? A Isabela, ela tá com 6 anos, né? É a minha filha. A princesa, né? Preciosa. E até, né? Quem quiser ver, tem uma foto aqui, peraí. A Isabela, já que vamos falar dela, vamos mostrar a legal. Isabela. Foca vocês na têm- Isabela. Tá, aí. tá pega ali, ó, a Isabela ali, ó, gente. Deixa eu ver por Da aqui. Tem o árvore. delay. Na árvore. E você quiser mostrar? A Isa, eu dediquei até pra ela porque, né, desde, assim, ela antes de nascer, Deus já me mostrava, assim, que ela seria uma profeta, né, uma profetisa do Senhor. E até Deus me mostrava algumas questões de dança, né, de dança profética em relação à vida dela, assim. E, enfim, né, eu tenho procurado impartir com ela, né, essa identidade, né, essa unção, e que em nome de Jesus ela viva, né, tudo que Deus tem para ela, né, e ela é um tesouro para mim, né. Que legal. É lindo ver o pai pensando realmente no filho, né? Que a palavra diz, né? Eduque o seu filho no caminho de Deus, né? E lá na frente você vai ver o fruto que vai dar nessa a história da semente, né? Isso. Vai ter um belo fruto. É que Deus, na verdade, já depositou já algo nas suas mãos, né? De confiança dele a você, né? E como até quando você, voltando um pouquinho do que você falou, bem rapidinho, quando você tem aquela visão de que como se Deus estivesse chorando, as lágrimas, né? Eu acredito assim porque na verdade ali já estava embutido dentro de você o chamado mesmo profético, porque na verdade o profeta ele anuncia mesmo, né? A mensagem de Deus. Isso, Né? Não que o apóstolo não vá Sim, anunciar, não sim. que o pastor não, né, não vai anunciar, o mestre não vai anunciar, mas é diferente. O profeta, quando ele chega na casa, né? Esses dias até eu falava com a Isabel, né? De Elias, né? Que na verdade, assim, você vê tudo que acontece com Elias, que nós já sabemos a história, toda a luta, bate aquela, né, situação daí do natural, onde, né, a Jezabel grita lá, ele quer se esconder, quer morrer, e etc e tal. Tem toda aquela situação que todos nós passamos por isso, que isso é super entendível. Mas quando ele se recupera, quando ele vai lá, continua a caminhada, acho que é mais pra frente, que ele vai na outra cidade, ele chega e fala assim, ó, chegou o profeta, não, quero comer. Não, mas o que eu tenho só dá pra... Não, vai lá fazer. Vai lá fazer o bolo que faz pra mim. Né? Você vê o profeta, ele chega, fala assim, né? Tá chegando. Ele não perguntou pra ela se tinha, se não tinha. Eu quero comer, você vai fazer e depois nós vamos... Porque ele já sabia da provisão, ele já estava com a mensagem de Deus, ele já sabia que ele ia trazer a provisão para aquela viúva. Né? Então eu falei assim, nossa, isso falei com a Bel, né? Falei assim, gente, é maravilhoso quando você começa a pensar, né? Então, tipo assim, eu falo assim que o profeta, às vezes, na verdade, ele no natural, poxa, será que eu... Nossa, que louco isso, mas você quer que fale mesmo? Você quer que eu anuncie isso? Porque uns vão entender, outros vão... Não, mas quando ele pega, fala, não, Deus fala, eu quero que você vá. É uma força que ele leva. Eu vim trazer a mensagem. Já o pastor, às vezes, pode ser que receba, mas vai passar de uma outra maneira. O mestre, de uma outra maneira, ensinando. A gente vê Jesus era mestre. Sim. Com tanto carinho ele nos ensinava, né? Ele não chegava a dizer, ó, para que você trouxe, né? Só teve um rompante que a gente vê na Bíblia, que é quando tem as vendas na porta do templo, o rompante de Jesus, né? Mas sempre aquele amor, né? Ele, que nem eu falo, Jesus dava tapa na cara do povo com luvinha, sem tu não sentir.
né, não é verdade? E o profeta, às vezes, muitas vezes tem que ir anunciar. Você vê, João Batista foi totalmente interpretado, ó, tava lá comendo gafanhoto com mel lá e vem aqui, ó, tô doido aqui falar. E estava trazendo a mensagem, né, que viria alguém, né, que era Jesus. Então, essa pegada do profeta, por isso que eu falo assim, que às vezes eu vejo assim que as pessoas precisam identificar mais para cuidar do profeta mesmo. Para quando receber ele, para quando for amigo de um profeta mesmo, estipulado por Deus, saber como cuidar. Legal. Né? Muito massa. Muito bom. Muito bom, glória a Deus. Eu fiz uma pergunta aqui meio filosófica. Aí, lá vem o Paulo. Já veio os 300, né? Já veio o Leônidas. No início aqui, você cita 1 Samuel 9:9, né? Isso. O profeta hoje, antigamente se chamava vidente. Ok. E no meio, hoje, fala religioso, porque a religiosidade atrapalha um pouco mais, né? A palavra vidente, ela tem aquela conotação Sim. de algumas religiões, não é verdade? Com certeza. E nisso, você falando, trazendo a esperança. A palavra esperança não é do verbo esperar, mas a esperança da palavra, daquilo que você espera à frente, né? Porque o esperar, eu falo assim, que o esperar é aquele cara que é pessimista. E para mim o pessimista é um cara, desculpa o peso da palavra, mas é um vagabundo que nunca vai fazer nada. Por isso que ele é pessimista, né? O profeta, nesse termo, vidente, como você inicia, o que você vê o futuro das igrejas para o profeta? Muito bom. O que diz assim o início aqui, né? Vou ler para todo mundo, né? Que o pessoal não viu, mas diz assim: o termo profeta substitui, né, o vidente, que era uma palavra original para se referir a uma pessoa com ofício profético. É isso. O que você vê no futuro? Ok, legal. Interessante você falar sobre esperança, porque 1 Coríntios, né, Paulo ensina assim que o que profetiza, ele faz isso para encorajamento, edificação e consolo. Isso é interessante, porque muitas vezes exatamente porque em alguns momentos, né, o profeta ele vai precisar confrontar, repreender e tudo mais. Muitas pessoas têm uma imagem do ministério profético um pouco deturpada às vezes, porque na verdade a essência, né, da profecia, ela é liberar esperança, edificação e consolo, né? Então o profeta ele não é apenas alguém que vai mostrar o que precisa ser mudado, mas o profeta ele também vai mostrar os bons planos, né, e as boas coisas que o Senhor quer realizar, né? E então eu só quis introduzir isso, né, porque Deus tem falado muito comigo sobre esperança nessa época, exatamente por causa da pandemia e essa Sim. coisa toda, né, que nós estamos vivendo, né? E pense assim, ó, é como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Certo. Eu creio que nós precisamos de profetas que não enxergam apenas os ossos secos, o vale, ou seja, o problema. Né? Com todo respeito a todos os irmãos que eu tenho escutado, mas eu percebo muitas vezes algumas pessoas focando muito o problema só. Entende? E eu creio assim que nós necessitamos agora de uma voz profética que vai profetizar a vida. Sim. Né? Ou seja, que os ossos eles vão se juntar, Vai. que o Senhor vai fazer a carne crescer, a pele crescer, e que o Espírito vem, né? E que, então, ou seja, são profetas que olham o vale, mas enxergam o exército. Aleluia. Né? E eu creio assim nisso agora, né? Quando você me pergunta sobre a igreja, eu creio assim: por um lado, as escrituras vão se cumprir, e as escrituras dizem que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Jesus também pergunta assim: quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Né? Ou seja, o amor de muitos esfriará. Ou seja, tudo isso é uma realidade. Já está acontecendo. Né? Vai haver,
né? Pessoas que vão se comprometer com o mundo, que vão amar o mundo, que vão se entregar ao mundo. Algumas pessoas vão sucumbir às pressões, porque as pressões vão aumentar, né? Exatamente. Só Assim, estamos no início. como diz, exatamente. Agora daqui a pouco vem a vacina e daqui a pouco você não pode mais pregar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Oxi! Né? Tipo assim, daqui a pouco vem as proibições. Isso já existe um pouco em alguns lugares. Assim, quer dizer, tem lugares que tem muito, mas eu tô pensando agora na Europa. É como se fosse algo sutil que Satanás está tentando introduzir. França. É a França que eu tô pensando. França tô é um falando aqui, país eu mais- tô Já pensando foi na até França. proibido um desenho, né? Passar lá, que conta a história de Cristo, né? Então eu tô exatamente pensando, enquanto eu tava falando, eu pensava na França mesmo. Porque daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco, vamos dizer assim, ó, é a fake news. Aí daqui a pouco é um órgão que define o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. É um órgão. Isso aí, Sim. é uma Ok. estrutura. E eu não tô falando que não tenha que, vamos dizer assim, a gente tem que ter cuidado, né, realmente, porque existe fake news, não tô falando que não existe. Mas eu digo assim, ok, daqui a pouco tem um órgão que é esse órgão só que vai regular o que é o que não é notícia falsa. Aí daqui a pouco você fala assim, Jesus ressuscitou. E eles vão falar assim, mas como assim ressuscitou? Cadê as provas que Jesus ressuscitou? Isso é fake news. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então a coisa vai Vai afunilando. afunilar. Então vai existir mais pressão, é isso que eu tô querendo dizer, né? Pra não entrar muito em polêmica aqui, exato. vamos resumir esse assim. ó. programa já é polêmico. Renato, eu levo cada bordoada, porque a gente não mede as palavras. Tive aqui pra Palavra confundir mesmo. Pra confrontar Pra a palavra. confundir não, pra confronto, pra... Né? Né, Porque tipo, assim, pra não ser mais um programa gospel, entendeu? Entendi, sim. Diferente, Você trazer leva a a palavra, realidade, legal. trazer a palavra. porque a realidade, como você falou aqui, de países perseguidos. Colômbia, Venezuela, Guatemala, México, é proibido pregar cristianismo. Continente americano. Fora que nós temos mais hoje de 90 países, né? China, agora há pouco, instituiu uma lei que zero cristianismo lá dentro. E eles tinham aberto. Então, a palavra... Você sabe do sonho que eu tive, né? Sobre a China. Sei. Sabe? Fiquei Sabe sabendo. mesmo? Você contou Mas pra conte mim. pra nós. E eu Revela vou pra contar, nós. por causa que, né, é interessante. Acho que foi 2015. Eu publiquei no YouTube, inclusive, na época. Só que eu não tinha noção Do que negócio. seria, né? Exatamente, mas eu vi assim, num sonho, né? Eu vi assim que eu tava no aeroporto, Afonso Pena, Aham. e eu tava assim, até me parece que era como se eu tivesse com um passaporte, uma coisa assim, uns documentos, que me parece que eu tava saindo do Brasil no sonho. É como Já se eu tivesse... tava- Era tipo uma cidadania italiana, uma coisa assim, porque eu não Aham. tenho descendência e tal, que eu tinha na mão no sonho assim, era como se assim, cara, tô saindo do Brasil, porque... E aí eu tava no aeroporto. E quando eu olho assim, vem uma fila de ônibus muito grande, eram muitos ônibus. Tanto é que aquele caminho vinha um caminho assim, né? Lá no horizonte virava assim as ruas e vinha ônibus daqui e daqui. Era muitos, eu não vi o Se final encontravam. assim. E aí eles se encontravam e desciam por essa rua do aeroporto ali, uma coisa assim, né? E aonde você estava? Vinha na minha direção. E eu comecei a olhar e falei, meu, o que são esses ônibus, né? E aí eu tava olhando assim aqueles ônibus, e aí quando eles se aproximavam, eles eram tipo esses ônibus aqui de Curitiba, que é a linha de turismo, que em cima é aberto, Aham. né? E em cima eram soldados chineses com metralhadoras. Cara, aqueles ônibus todos eram todos lotados de soldados chineses chegando no Brasil, por ali. E eu na época eu falei desse sonho, e eu até falei assim que convocando as pessoas para orarem, porque eu acreditava que o mesmo espírito demoníaco que atuava na China comunista estava entrando no Brasil. Foi isso que eu falei. Falei, vamos orar, interceder. E de fato, é isso que está acontecendo, né? Então, eu assim, com todo o amor aos chineses, porque eu até já participei de um turno de oração com em torno de 50 chineses, assim, uma vez. São pessoas maravilhosas, né? Eles estavam queimando com o fogo de Deus. Tanto que tem um grande pregador do Oeste, que é o Yin Jung, né? Que ele prega em cavernas na China. Legal. Então, assim, enquanto eu falo isso, eu não estou falando do povo chinês, né? Mas, assim, existe
uma influência demoníaca na China e existe uma mentalidade, né, ali de séculos, tudo, né? ali, Do poder, né? que infelizmente, através de toda essa crise que nós estamos passando agora, existe uma marcha, vamos dizer assim, para que essa dominação se espalhe pelo mundo, né? Tem a ver com comunismo, realmente. Sim. Isso tem a ver com, enfim, com morte, com uma herança de morte que infelizmente atua na China, né? Imagina, eles não podem nem ter, parece que mais filhos, eles matam, prendem, né? Enfim, então tem muita coisa que está vindo, que está entrando, né? Então eu quis citar isso porque a gente está lidando com isso, né? E você vê que biblicamente, eu acho que Isaías, né, que a palavra de Deus diz que o inimigo viria do norte. Então a gente vê realmente, né, não com o povo chinês, né, é mais a questão política. Você olha o nosso continente, ele é totalmente, realmente, caminhando já para isso, né? Compraram metade da África para plantar alimentos. É o teu sonho vindo com poder. Então é isso que eu digo, que quando na época eu tive o sonho, meu entendimento era limitado. Hoje, olhando tudo o que está acontecendo, É revelação. Assim, a questão até mesmo da Wuhan, sabe? Das tecnologias, de como a China está entrando, né? Assim, e eu não estou dizendo que tudo seja ruim, né? Tem um livre comércio aí que pode ser bom, mas eu digo assim que algumas coisas estão sendo introduzidas intencionalmente, realmente, né? E é sério. Mas pegando ali o que você me perguntou, né? Então, vai haver maior pressão. Nós precisamos estar prontos para morrermos. Morrer por Cristo. Pelo Senhor, se for necessário, entendeu? Sim. Nós precisamos estar prontos. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Isso que eu estou falando até agora é só uma primeira parte. A segunda parte vem agora. Que eu falei a parte ruim, né? Assim, né? Mas a segunda parte é o seguinte. Ao mesmo tempo que tudo isso que eu falei tem a base nas escrituras e são coisas que nós já estamos vendo, enfim, muitos profetas falaram, etc. Agora, por outro lado, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Né? Eu até lancei algumas palavras, até lancei um e-book que é uma coletânea de palavras proféticas que se chama Uma Nova Era. Foi o termo que Deus me deu. Engraçado que Deus me dá uns termos, pessoal que está ouvindo aí, que é de propósito, é para você se escandalizar. É que é para você se escandalizar mesmo se você for um homem natural. Né? Mas assim, é como se for para separar mesmo, porque assim, ó, não sei porquê, mas Deus me falou, é o vidente o nome. E aí o e-book é Uma Nova Era. Então, pode assustar algumas pessoas, mas assim, veja o conteúdo, né? Quando você vai entendendo o livro e nas palavras proféticas ali também. Mas assim, o e-book é Uma Nova Era, porque Deus me falou que estava vindo para essa nova década. Isso eu recebi antes de começar, né? 2020, 2019. E Deus falava assim, que uma nova década, né, estava vindo e que era uma nova, não era só uma nova década, era uma nova era de Deus, que o Senhor, que estava vindo, que nós íamos começar a ver o mundo vindouro, né, o poder do mundo vindouro como nunca antes. Então, por mais que vai existir todo esse cenário complicado agora, daqui para frente, por outro lado, o poder da ressurreição, o poder do mundo vindouro, o reino de Deus, ele vai vir com mais força ainda, como nunca antes. É o que diz Isaías 61, quando ele fala assim. Vamos até ler então, vamos Tremendo. ler. Eu deixei ela aqui, ó. Nós estamos aqui com... É de Deus, é de Deus. Só que interessante, na verdade eu errei, eu ia falar Isaías 60, mas está conectado com 61. Mas é Isaías 60, ele diz assim, olha só. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Então olha só o 3 agora. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então olha só, esse texto ele fala de um cenário de luz e trevas ao mesmo tempo. Diz assim, ó, as trevas cobrem a terra, mas sobre você
nasce resplendente o Senhor, a glória do Senhor se vê sobre você. Então, ao mesmo tempo que todo esse conflito, o princípio das dores está aumentando, né? Existe muita angústia nas nações, os povos estão sofrendo, né? Tem todo esse contexto de trevas aumentando, o pecado aumentando, o mal aumentando. Ao mesmo tempo que as trevas cobrem a terra, sobre a igreja vai haver uma luz maior. Aleluia. Né? Então nós vamos entrar em avivamento, nós vamos entrar aí, né, Isaías 61 que fala do Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor está vindo sobre a igreja de uma forma maior, como nunca. Esses dias eu estava no monte orando e eu vi assim como se fosse quando a galinha ela está chocando um ovo. E era como se o Senhor me mostrasse assim que Ele, o Senhor, está chocando algo novo está para nascer. Eu me lembro de Gênesis 1, né, que diz assim que no princípio, né, a terra era sem forma, vazia, havia escuridão, né? Sim. Havia escuridão sobre a superfície das águas e o Espírito do Senhor, ele pairava ali. Ou seja, é como se o Espírito ele estava ali pronto para gerar algo que o Senhor ia fazer. E aí, conforme a palavra do Senhor veio, o Espírito trouxe vida, né? Gerou. Nós estamos exatamente nesse momento. Nós estamos no momento quando o Espírito do Senhor está pairando, o Espírito do Senhor está gerando algo novo, mas dessa vez, porque lá em Gênesis 1, o Senhor falou, e a terra foi criada, né? Haja luz, houve luz, etc, etc. Nesses nossos dias, o Senhor vai fazer algo novo por meio da voz da igreja. Então é assim, é como se antes lá o Senhor não tinha a igreja, então ele falou sozinho. Agora ele vai falar e essa palavra do Senhor vai sair pela nossa boca. Então nós vamos liberar essas coisas novas que o Senhor está fazendo. Você está entendendo, Paulo? Sim. Então é tipo assim, mais do que nunca é importante a igreja abrir a boca e ela profetizar as coisas novas de Deus. Então nós precisamos falar o que Deus nos mostra, sabe? Precisamos falar, a gente precisa encher os céus de palavras proféticas, de decretos, de declarações, porque nós temos autoridade, né? Nós somos sacerdotes do Senhor, né? Então nós precisamos falar o novo, falar o que Deus nos mostra, falar, sabe, as restaurações que Deus tem, o avivamento que Deus tem, porque tudo isso está sendo gerado e vai vir à luz. Então, o futuro da igreja é glorioso. A igreja vai ser cada vez mais sem mácula, sem mancha, sem ruga, renovada, vai conhecer o poder do mundo vindouro, né? Que é um termo bíblico, e ela vai ser a igreja gloriosa antes da vinda do Senhor. Ao mesmo tempo que também vai ter aqueles que vão se apostatar, né? Mas o futuro da igreja é gloriosa. Eu queria só antes, você acha que junto com essa palavra, né, profética, é interessante também haver uma ação, porque as pessoas elas estão tão carentes, né? Porque as pessoas chegam só trazendo a palavra e esquecem do abraço, da cesta básica, né? Daquela ajuda junto, porque é o amor de Jesus, né? Isso, perfeito. Exatamente, eu creio muito nisso, né? Eu creio assim que o mundo precisa de soluções. Né? As pessoas precisam de soluções, em tudo quanto é área. Tipo, as pessoas precisam... Sabe, tem eu ia entrar numa coisa que não vou entrar, mas assim, eu creio muito nisso. Quer entrar, entra. Eu creio muito no que a irmã Isabel, né? Isso. Isabel está falando, né? Nós precisamos entender esse poder que Deus nos dá para falar, para decretar, né? Para crermos, né? Porque a palavra do Senhor, quando ela vem, ela traz fé. Mas aí Tiago também diz lá, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Eu gosto muito de dois profetas que eu vejo que conecta isso que você me perguntou. Que é Ageu e Zacarias. Porque, olha só que interessante, o texto, acho que está em Esdras, diz assim, que eles profetizaram as palavras do Senhor e trabalharam no muro. Então eles eram profetas de arregaçar as mangas e fazer. Então, ou seja, eles profetizaram a restauração do muro,
foram e ajudaram na reconstrução do muro. Né? Então é bem isso, eu queria assim que isso aí junto vai ser poderoso, né? Quando a igreja entender como se mover no espiritual e entender como se mover no natural, né? No prático, né? Aí vai ser, eu creio que maravilha completa. Tem uma pergunta aqui que a Giovana fez para você. De que forma o Senhor fala contigo? Se você poderia explicar para ela como que você sente isso. Legal. Então Giovana, vou aproveitar sua pergunta para explicar algo que está no meu livro aqui, que tem a ver com os dois tipos de profetas que existem, né? Não sei se o Paulo chegou a ler já essa parte aí, mas assim, é muito interessante porque no Antigo Testamento você vai ver o seguinte, tipo, algumas vezes o profeta era chamado de vidente e outras vezes de profeta. Até tem versículos que você vê a mesma expressão no mesmo versículo. Então, por exemplo, diz lá que Natã era profeta do rei Davi e Gade era vidente do rei Davi. No mesmo versículo, você vai ver isso daí. E, tipo, mas o que é isso, né? Como assim? Natã era profeta do rei Davi e Gade era vidente do rei Davi. E no original, existe uma diferença ali de profetas Nabi, que é o termo hebraico, né? Que são profetas proclamadores. Natã era um profeta Nabi. Então Natã era um profeta proclamador. O profeta proclamador, ele basicamente ele tem uma audição muito boa. Então ele escuta muito a voz de Deus. Ou no Novo Testamento agora, ele interpreta línguas, por exemplo. Já viu aquele profeta que chega falando em línguas e chega falando em línguas e vai falando também em português e tipo assim, ele tá falando em línguas e recebendo a profecia junto e falando, né? Então o profeta Nabi, ou vamos dizer assim, o profeta proclamador, é um termo, ele se move muito por meio da audição do que ele escuta, ele profetiza mais pela fé. Por exemplo, Paulo fala assim: aquele que profetiza, faça de acordo com a sua fé. Então ele profetiza, ele recebe aquela inspiração, aquela palavra, ele vai falando. Vai injetar. Ele vai falando. O profeta vidente, ele se move mais, não que ele não ouça também, mas ele se move mais na esfera visual. Por isso que Natã era um profeta proclamador e Gade era um profeta, é um profeta também, mas é um profeta vidente. Eu explico melhor no meu livro isso. Ou seja, ele era um profeta que se movia mais no visual. Então, por exemplo, eu vou citar alguns profetas que são profetas videntes. Daniel, ele via, ele sonhava. Zacarias, o livro de Zacarias inteiro são sonhos, praticamente. 80% acho que do livro são sonhos, se você for ver. Eu não sei se João seria um profeta vidente, mas o Apocalipse ele recebeu tudo visual, né? Ele viu. Eu creio que ele seria, além de apóstolo, um profeta vidente, João. Mas vamos ficar no Velho Testamento, que aí está mais claro essa parte aí. Então, aí por exemplo, você vai ver Asaf é chamado de vidente, Gade é chamado de vidente, tem vários ali que são chamados mesmo de videntes. Ezequiel era um profeta vidente, por causa que ele tinha muitas visões, né, etc. Então o profeta vidente ele se move muito na esfera de sonhos e de visões. E eu sou assim, eu me movo muito em sonhos e visões. Só que o profeta do tipo vidente, aí eu vou entrar um pouquinho tentando responder mais a pergunta, né, da Giovana. Um dom que é muito característico dentro disso, do profeta vidente, é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos, ele basicamente é o dom que dá para a pessoa a capacidade de enxergar no mundo espiritual. Então vamos dizer assim que ela ou discernir, enxergar ou discernir, né? Então a pessoa que tem esse dom, por exemplo, é muito comum ela chegar num ambiente, ela sente muito o ambiente, ou ela vai se sentir muito agredida, ela se sente, né, sabe, oprimida, é terrível às vezes, ou ela vai se sentir muito bem, vai sentir a paz do Senhor, ela é como se ela estivesse muito aberta ao ambiente. Ou quando uma pessoa, né, ela conhece uma pessoa, por exemplo, ela pode ter impressões assim, tipo, alguma coisa, ninguém tá vendo, todo mundo acha aquela pessoa maravilhosa, cara, ninguém fala mal, pessoa maravilhosa, querida, mas lá vem Jezabel, né?
Não, é complicado isso. Eu tenho um pouco disso, mas vezes que é muito no natural, sabe? Legal. Mas eu tenho até medo, tipo assim, não que eu tenha medo, até falo isso muito em casa, de pagar um preço maior espiritual para Deus daí abrir mais coisas, porque no natural, e eu falo, o Paulo até, muitas vezes ele falava que eu era, como que é? Faladeira. Entendi. Batia, eu falava, Paulo, é assim, 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 assim. Raio-X, né? Não, nada a ver. Passava-se um tempo, o tempo mostrava, sabe? Entendi. Interessante, exatamente. Então esse dom, você percebe coisas, né, que não estão aparentes. Ou, por exemplo, você pode perceber discernimento de espíritos. Então, você pode discernir um anjo, né? Ou você pode discernir um demônio. Então, a pessoa que tem o dom de discernimento, e os profetas videntes têm esse dom, eles enxergam, né? Então, eles veem coisas, né? Assim, Deus mostra, Deus dá visões, Deus dá impressões, enfim. Então, Giovana, essa é uma das maneiras que eu recebo a comunicação de Deus, né? E a voz do Senhor no interior, né? No interior. Eu já tive experiências assim, por exemplo, eu vou falar uma que o Paulo vai gostar. De ouvir a voz de Deus de uma forma estrondosa. Assim, é como se fosse física mesmo, assim. Tipo assim, eu vou te falar, a vez que eu tive a experiência de ouvir mais estrondosa foi, cara, olha só. Vamos dizer, eu não lembro o ano, vamos dizer, uns 5 anos atrás, o Trump ainda estava concorrendo para ser o presidente dos Estados Unidos, né? Ele estava na disputa, estava tendo a disputa ali eleitoral, ele e a Hillary Clinton. Então, olha, é legal a gente falando que eu vou lembrando de muita coisa. Então, olha só, aí, por exemplo, entrou a parte do sonho. Eu tive um sonho com a Hillary Clinton. No meu sonho, olha só, eu não quero entrar em polêmica também, tá, pessoal? Não, fica à vontade. Tá ouvindo aí, se vocês estiverem em desacordo, fiquem em paz. Aqui é o local de polêmicas. Mas porque eu não quero entrar em polêmica política, né? Mas assim... Porque não, irmão. A Bíblia é política. Mas olha só, eu tive um sonho que era assim. Eu tive um sonho com a Hillary Clinton que a Hillary, no sonho, era tudo branco e preto. E eu via a Hillary Clinton e ela vinha assim, era tudo branco e preto, tudo estranho, era como se fosse a década de 40, assim, as mulheres usavam aquela roupa da década de 40, saia, e tudo escuro, é como se fosse um filme branco e preto, assim, bem ruim, assim, tipo, no sentido assim, era um clima, era ruim, assim, tipo, e a Hillary Clinton, ela fazia o sinal como se fosse do Hitler, ela tinha um gesto, assim, e todas as mulheres eram tipo robôs. Não que elas eram, mas elas precisavam agir assim, se elas não correspondessem ali na risca, a forma de se vestir, de pensar, de agir com a Hillary Clinton ia ficar ruim para elas. Então elas eram tipo manipuladas, as mulheres. Uma ditadura da moda dela. Era tipo uma ditadura, exatamente. A palavra que tem é a ditadura. E era a Hillary Clinton. E no sonho, olha só que interessante isso, porque eu não sabia da vida da Hillary Clinton, mas no sonho eu sabia que ela era casada com um homem fraco. No sonho, assim, ele era tipo, né, como diz assim, um banana. E ela tinha uma filha no sonho. Beleza. Esse era o cenário do sonho ali. Depois até teve uma parte boa que mudou totalmente. E aí eu vi a Hillary Clinton, era tudo colorido, e ela estava no altar da igreja, louvando. E com uma pessoa que é uma líder espiritual lá nos Estados Unidos, que eu não vou citar, mas eu conheço ela, é uma mulher de respeito, mulher de Deus, lá dos Estados Unidos. Ela estava nesse altar adorando. Quando eu acordei, eu entendi assim, que se a Hillary ganhasse, era esse o cenário que ia se manifestar. Porque quando eu vi aquela imagem de branco e preto, eu sabia que isso tinha a ver com a questão de ditadura. Eu sabia que isso tinha a ver com feminismo. Sabe esse movimento feminista? Isso tinha a ver com Jezabel. Eu sabia. Né? Infelizmente, por exemplo, parece que na Argentina o movimento feminista venceu lá a questão do aborto. Hoje, né? Eles colocaram, agora vai para o Senado para fazer a última votação para o presidente dar a canetada.
Então, e aí eu vi que, pelo menos eu vi um pastor que postou uma foto da mulherada assim, né, comemorando aquilo e tal, que é o movimento feminista, né? Então o movimento feminista pode até falar coisas aparentemente boas, né, e tal, mas por trás a gente sabe que tem questão de aborto, tem muitas coisas ali terríveis, né? Então quando eu tive esse sonho da Hillary, era como se Deus estivesse falando assim, ó, se a Hillary ganhando, é esse o cenário que vai acontecer. Beleza, mas não era nem disso que eu ia falar do Trump, né? Isso era durante ali aí eu até lembro que eu traduzi para o inglês esse sonho, postei esse sonho na internet em inglês, assim, para os americanos, para se algum americano ler. Beleza. E aí que a questão da voz, né? Eu acordei, cara. Isso foi, assim, de verdade, foi muito forte, assim, foi muito impressionante, assim. Eu acordei com uma palavra, e era a voz do Altíssimo, tipo, a voz do Todo-Poderoso, a voz do Senhor. Eu ouvi, assim, a voz era como se fosse física, assim, não, acho que não chegou a ser física, mas pra mim era como se fosse, era estrondosa, assim, me instalou meu interior, assim, de uma forma muito forte. E sabe qual que era a palavra? Era como se o Senhor dissesse assim, Trump! Trump, só isso que eu escutei. Eu acordei com aquilo, Deus falando Trump pra mim. E na hora eu sabia, assim, que aquela voz foi como de uma trombeta. É como se fosse assim, o Trump será uma trombeta. Entendeu? E eu acordei com aquilo foi muito impressionante. Ali eu entendi, não, Deus vai estabelecer, eu creio que Deus vai estabelecer o Trump, e é para chacoalhar, ele vai ser uma trombeta, né? Eu sei que o Trump pode ter seus erros, seus problemas como pessoa, mas o Senhor o estabeleceu, entendeu? O Senhor o levantou. E é isso, né? Então, por exemplo, até colocou um coraçãozinho, uma mãozinha. E é o bacana que o teu livro ele aborda sonhos, né? Só rapidinho, então, só para fechar, Giovana, né, assim, para trazer um pouco mais pro, assim, né, pro nosso dia a dia, assim, né? Deus fala muito comigo em sonhos, em visões. Deus, ele fala de uma forma interior, né, comigo, de uma forma muito pessoal, muito íntima. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus, né? A Bíblia diz assim que as ovelhas ouvem a voz do pastor, né? Então isso está disponível a todo cristão, né? Que todo cristão ele tem essa intimidade, essa proximidade, ele ouça a voz de Deus só que isso você vai desenvolvendo na sua caminhada, né, com o Senhor. Você vai aprendendo a escutá-lo, né? A conhecer, você vai conhecendo a voz dele, né? Então é maravilhoso. Só que legal, lembrei de uma coisa. Só que eu acho legal também você ficar muito atento, aprender as linguagens de Deus. Porque olha só, o nosso Deus ele é muito criativo, muito dinâmico, e ele usa muito a linguagem simbólica. E eu falo isso no livro. Até tem um capítulo ali que eu falo sobre os números, né, sobre as cores. E conforme você vai entendendo o significado de números e de cores, o Senhor vai também se utilizando disso para falar com você cada vez mais. Então, por exemplo, tem épocas que na minha vida, assim, tipo, eu olho pro relógio, é 1h11, ou é 11h11, ou é 0h11, tipo, tudo com 1, ou é 1, né, tá, tudo 1. Tipo, que não é normal, tipo, é uma coisa assim, direto, tipo, aqui, nossa, de novo, a hora na placa do carro da frente é 11, 11, 11, né, tipo assim, a hora na placa da casa, o número da casa é 1, né, ou seja, aí eu já aprendi pela minha caminhada, Deus estava querendo falar comigo, o que tá acontecendo? Deus está falando comigo, e aí é legal você entender o significado dessas coisas, né. Então, por exemplo, o 1, ele fala de transição, ele fala de recomeço, ele fala de novo início, pode ser uma série de coisas, você vai ter que amadurecer para entender o que Deus está falando com você, né? Enfim, né? Eu estou tentando lembrar, ver se eu lembro de alguma coisa aqui, mas é muito comum na minha vida isso, assim. Ou cor, né? Cores, enfim, Deus usa as pessoas, você precisa discernir quando que é a voz de Deus através de uma pessoa, ou quando você olha um passarinho, ou quando você olha, sabe assim, Deus ele tenta se comunicar conosco de uma forma muito dinâmica e frequente. Muitas pessoas pensam assim, mas Deus não fala comigo. Na verdade, muitas vezes nós não temos ouvidos, né? Ou não temos atenção para entender a mensagem, né, que ele está tentando falar com a gente.
acho muito bacana, né? Porque a psicanálise ela tem um sentido de sonhos. O seu livro aborda isso, né? Sobre os sonhos, né? Bacana, parte dos sonhos na psicanálise ela fala mais do que a gente que com o próximo, né? E Deus ele é maravilhoso porque ele dá isso pra gente, ele tá falando contigo primeiramente, e no revelar do sonho ele direciona para isso. E a nossa mente é aquela parte que o cérebro nosso ele é formado para padrões. O nosso cérebro ele gosta de padrões e Deus ama padrões, né? Deus ele, no conjunto dele ele ama padrões, né? Então assim, o livro, se você pegar esse livro e ler, você vai ver que ele fala realmente todo esse assunto que a gente abordou, tudo que você falou tá basicamente aqui no teu livro, né? Infelizmente, Renato, nosso horário. Tem que trazer o Renato mais vezes. Vou trazer, a porta está aberta. Obrigado. Renato, eu sei que você tem o teu e-mail, né? Que é Renato. Isso, Renato Pastene Pires, né? Como o meu nome aqui. Renato Pastene Pires. @gmail.com. Nesse e-mail a gente consegue comprar o seu livro. Consegue, mas também me siga nas redes, né? Meu Instagram, para quem gosta do Instagram, é Renato_Pastene, né, meu nome. E também tem o meu, se você procurar meu nome, tem lá meu Facebook também, né? Bem fácil colocar lá. Renato Pastene já puxa aí. Então você pode se comunicar comigo ou pelo e-mail, ou pelo meu Instagram, né? Ou pelo Facebook, né? E até se você quiser deixar meu WhatsApp, também pode deixar, né? Qual que é o se teu você quiser WhatsApp? pedir. 41 Curitiba, né? 98782 7203. 98782 7203. Se você quer ter essa bênção na sua igreja, Amém. trazendo a sua palavra profética, ou você quer adquirir o livro dele, você pode comprar na Amazon, nas livrarias. Tem alguma livraria já? Livraria muito pouco. Muito pouco. Seria realmente mais Isso. Me pedir, né? E eu mando para qualquer local do Brasil, né? Bacana. Você pode pedir via WhatsApp, pode pedir pelo seu e-mail, Pelas redes sociais. redes sociais. Também tem o teu site também, né? Tem uma parte de contato lá. Eu tenho um blog, mas eu tô meio que deixando ele de escanteio Tá mexendo. faz um tempo, então se você que está mais atualizado no que eu estou fazendo, é mais as minhas redes sociais mesmo. Então, Beleza. Eu até vou criar um novo site em breve. Eu tô Aí eu vi que transicionando. tinha um contato lá. Então, Olha, beleza. eu queria deixar uma última pergunta que eu selecionei na parte inicial. Meu Deus. Eu com as minhas perguntas, Ai, Renato. meu Deus. Mas, Renato, eu sei que na tua caminhada você é uma pessoa jovem, né? Para frente, é verdade. De muitos que se isolam em uma bolha, acaba ficando preso a alguns detalhes, e as suas ideias são revolucionárias, porque são ideias de Deus. E a gente vê isso, né? Que Deus fala e você não se cala e você fala. Como você vê hoje a palavra de Deus vindo com essa malícia de releitura? Releitura? O que seria? Me explica melhor. Tá. Pegar um versículo, lâmpada para os seus pés é a luz da minha palavra, né, para os seus caminhos. E o povo está fazendo uma nova releitura, Tá. transformando algo novo. Isaías 61 é um que já está sendo relido e falando que o Velho Testamento, muita coisa do Velho Testamento já não estão se cumprindo, que precisa ser atualizado. Tá. Paulo precisa ser atualizado. Entendi. E Apocalipse Aqui, já está sendo que uma saiu na loucura. internet essa questão de Isso. atualizar a Bíblia, né? Eu vi. E tem uma parte do teu livro que aborda um pouco sobre o profeta, que a palavra dele, aquilo que ele fala, realmente ela está lá, é aquele que fica na torre de vigia, né? E tem que falar que está vindo um inimigo, e se não falar sobre ele, cai a responsabilidade. Rapidamente, 5 minutos. Legal, ótimo. Perfeito. Bom, é muito importante, né? E mesmo dentro do ministério profético, né? Tudo deve ser conferido com as escrituras. Até se você receber uma profecia de alguém, tudo tem que... Não pode estar em desacordo com as escrituras, né? Que é a palavra, né, do Senhor, que como diz lá, toda a escritura é apta para ensinar, demonstrar, né? Enfim. Então,
essa é a nossa pedra, a nossa base, né? O nosso fundamento, as escrituras, e o ministério profético ele precisa caminhar sobre esse fundamento, né? Amém. Ok, e aí eu fiquei sabendo dessa questão, dessa frase aí, né? Que a Bíblia tinha que ser atualizada e tal. Eu creio assim, que nós precisamos tomar muito cuidado nos últimos tempos agora, né? Exatamente com isso, né? Porque Paulo ele fala assim, ele é muito claro em dizer assim a respeito, e eu não estou dizendo agora que é o caso dessa pessoa que fez essa frase, né? Eu nem quero citar, deixa ele lá, mas a Bíblia diz assim, que no final dos tempos muitos serviriam o próprio ventre, né? Ou seja, a pessoa ela vai pegar a Bíblia, ela vai mudar, né? Ela vai fazer de acordo com que aquilo se encaixe, com algo que ela queira, né? E tal. E aí distorceu, né? Aí ela distorceu. Paulo também fala sobre doutrina de demônios, né? Que no final dos tempos haverão doutrinas de demônios. Então a Bíblia fala sobre falsos mestres. Então assim, nós precisamos mais do que nunca declarar realmente que a Bíblia, sabe? A Bíblia é a palavra do Senhor. Nós precisamos sempre avaliar cada vez mais tudo que nós estamos escutando, vendo, ouvindo com as Escrituras. Precisamos conhecê-la cada vez mais, né? E ter muito cuidado com essas tendências ou modas maliciosas, né? Que às vezes elas surgem, né? Então é isso. Rapidinho, nossos Vamos falar ajudantes. Considerações finais, vamos falar da Pasta Pizza. Ontem fez 27 anos, a Pasta Pizza é nossa parceira, né? E a Pasta Pizza, hoje sextou, é dia de pizza, então ligue lá, peça sua pizza bem gostosa lá no 41-3273-3913. Eu vou repetir, 3273-3913. E você que está pensando em vender ou comprar o seu imóvel, você deve chamar a Sobiec Imóveis, tá? A Sobiec Imóveis, o telefone deles é o 41-3019-4779. Ainda esse ano nós estamos fazendo atendimento dentro da psicanálise, né? Trabalhamos com casais, trabalhamos com criança, e trabalhamos também nas áreas, né? de depressão, né? Todo aquilo que você tem esses traumas dentro da palavra de Deus e dentro da ciência. Meu telefone é 41 98837 1128. E o telefone da Isabel? 99645-1464. Pastor Renato, amigo, jogador de futebol, profeta, escritor. Bora colocar título? Não, que é a palavra de Deus. Né? Pra Deus. E vamos fazer um sorteio. Né? Já? Já, né? Já. A Aline vai fazer pra nós. A Aline está nos ajudando aí com o áudio, com a rádio. Ela é responsável aí também da remissão gospel. E antes de colocar os números ali, enquanto está gerando, quero agradecer imensamente. Ai, muito obrigado. Do fundo do meu coração, meu irmão. Sabe, porque se eu ganhar, vou te da mesma maneira que Deus te dá a visão do livro, Ele me deu a visão Paulo do já programa. comprou, vou ler. Né? Porque o objetivo do programa tá na área para a gente desmistificar, trazer pessoas realmente para a gente falar o nome de Jesus. Né? Bater tem que bater, porque realmente pessoas precisam sair dos seus egos. Né? Ego é algo interno. Né? Então, assim, muito obrigado. Eu li realmente o seu livro inteiro. Nós tivemos até uma reuniãozinha do negócio das cores, que eu fiquei ali, né? Porque dentro da psicanálise, dentro da palavra, e eu achei tremendo. Muito obrigado pela tua participação. Deixa eu falar aqui pro pessoal, foram 11 então pessoas que participaram, 11 pessoas que colocaram lá hashtag sorteio. E agora a gente vai fazer aqui o sorteio rapidinho aqui das pessoas que participaram conosco nessa noite. A Isabel tá de olho aqui, quer dizer, vai ganhar esse livro. Vai ganhar o livro? Número 10. Número 10. Quem é o número 10? Irmã Aline Papes. Aline Papes! Vai me dar, Aline. Alô, quem é Aline? Você vai emprestar esse livro aí pra gente rodar. Né? Legal. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. A gente vai fazer a propaganda desse livro. Ajudem, né, divulgar primeiramente a palavra de Deus ao reino dele. Amém. Né? Creio que esse livro movimenta também teu ministério. Sim. Né? Bastante. Então, ficou interessado?
Você quer o Renatão lá, em cima do teu altar, falando aquilo que Deus tem para falar? Deixa eu só fazer né, eu estou à disposição, né? Assim, e também, se alguém achar interessante, né? Eu ministro uma conferência sobre sonhos e visões. Né? Nós já fizemos isso em 2 igrejas, nessa conferência profética Sonhos de Deus, é o nome. É uma conferência, são 3 dias, vamos dizer assim, que a gente ensina exatamente sobre os sonhos, sobre as visões. Nós fazemos um período prático, onde as pessoas compartilham sonhos e a gente abre para a galera trazer interpretação, para treinar, né? A gente treina ali a questão dos dons. Meio uma mini escola. É tipo uma escola mesmo, assim, é uma conferência que nós fazemos, né? Também, se alguém, algum pastor, algum líder, né, quiser esse treinamento, vamos colocar assim, né, nessa dimensão de sonhos e visões, né, também estamos à disposição. Bacana, Renato. Muito obrigado. Só para reforçar, o número de telefone dele é 419 8782-7203. Obrigadão pela participação. Obrigado, Deus abençoe. Chegamos no momento mais do que atrasado. A Aline já pegou a espada dela, já para me demolar, né? Passamos 10 minutos do nosso horário. Gente, sextou. Hoje é sexta-feira. Dobre seu joelho em oração pelo nosso país. Estamos precisando, passando um momento crítico, né? Eu sei que Deus é para nossa ação. Obrigado, Gisele. Obrigado, Isabel. Obrigado, Renato. Obrigado, Aline, que está atrás das carrapetas dessa rádio. Hoje é sexta-feira e o programa está na área! Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Mais uma trombeta soa. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção. Mas seu compromisso é pregar